Olá pessoal, mais uma vez o segundo módulo aqui, né? Vamos colocar o ambiente de sistema. Bom, ambiente de sistema, pessoal, é tudo aquilo que faz a configuração do software, né? Eu tenho a configuração do sistema, propriamente dizendo, configurações de alerta, estrutura organizacional, personalização de mensagens do sistema, mensagem de pessoa, tipo de autorização, usuário, layout de exportação de log de acesso, exportação de rep, layout de exportação de pessoa e exportação de pessoas. A gente vai falar, como a gente falou no vídeo anterior, cada um deles, a importância e para que serve, tá bom? Bom, configuração do sistema. Se a gente clicar aqui em configuração do sistema, você vai ver que na aba esquerda aqui, a gente tem todas as configurações, certo? Logo, eu consigo configurar a comunicação, qual que é o tipo de comunicação. Esse dado aqui é muito importante, ó. Esse dado aqui, ó, é a hora que o sincronismo de biometria vai acontecer. Ou seja, se você tem um equipamento que é biométrico, o que vai acontecer? Se você cadastra num cadastrador de mesa, tá? Ou seja, se você tem um cadastrador de mesa, toda vez que dá meia-noite a 1 da manhã, ele vai sincronizar esse digital com os equipamentos. Se você faz o cadastro na catraca, ou seja, o cadastro digital é feito na catraca, esse horário aqui é o horário que ele faz o sincronismo. Veja bem, eu consigo mudar esse horário aqui para 16 horas, né? Mas o ideal é sempre quando não estiver funcionando, tá? Ou seja, quando o mínimo de fluxo possível de pessoas esteja no local, para que os equipamentos façam a sincronização correta, tá bom? Então, eu consigo colocar a mensagem padrão, que vai ser na catraca, né? Atualizar a monitoração de 1 em 1 minuto. Então, esse tipo de configurações, pessoal, também quem faz é os nossos técnicos, tá bom? Mas aqui eu estou mostrando para vocês, para que vocês entendam, né, como funciona o processo de configuração. Eu tenho o caminho do sistema, que ele grava fotos, né, documentos. Eu tenho a parte de usuários, que eu posso definir o tamanho da senha, não permitir reutilizar a senha mais de 3 tentativas, bloquear o usuário após 3 tentativas, ou seja, se o meu usuário adentrar o sistema e errar a senha mais de 3 vezes, ele pode bloquear, mas eu posso aumentar aqui se quiser. Eu tenho a parte de acesso, né? Também que não convém eu falar um a um, mas são configurações que nós técnicos fazemos, tá? Somos treinados para isso, mas aqui é só para mostrar para vocês. Eu tenho a parte de pessoas, que eu consigo criar os rótulos, né? Jean, eu não quero CPF, eu quero PIS. Não, eu não quero PIS, eu quero outra coisa. Eu quero criar um campo adicional. Então, logo no meu prédio eu tenho condôminos e eu quero a sala separada. Logo, eu posso criar aqui mais um rótulo chamado qual sala. E aí eu digo se ele é alfanumérico, se ele é verdadeiro ou falso, se ele é data e hora, né? E aí, se ele é tipo texto, tá bom? Então eu posso dizer também que é um campo obrigatório, tá? Isso também é muito interessante para você que quer criar novos campos no cadastro de pessoas. Fique tranquilo que quando eu chegar no cadastro de pessoas, eu vou tentar interagir com essa configuração para que você entenda do que eu estava falando nesse módulo, tá bom? Eu tenho a parte aqui de visitantes, né? Também consigo criar rótulos de visitantes. Eu consigo criar, por exemplo, alguns tipos de rótulo para que você, vamos supor que você quer saber se o visitante usa uniforme ou não. Então, eu posso dizer assim nesse rótulo, está de uniforme, né? Não coube tudo, mas era só para vocês terem uma ideia, que daí quando o nosso porteiro, o nosso encarregado de acesso, ele vai fazer essa pergunta e vai responder no teu cadastro. E isso vai melhorar de fato o teu filtro, né, de informações. Eu tenho parte de biometria que não se cabe aqui, mas são configurações de biometria, tá bom? Quando o sistema tem, por exemplo, um banco de dados de biometria aqui. Não é o caso de muitas empresas, tá? Empresas de pequeno porte
não faz a base de biometria dentro de um servidor. E por último, eu tenho o horário de início e tenho o horário fim de horário de verão. Essa configuração se pode configurar, tá bom? Para que quando for o dia de horário de verão, o banco de dados atualiza para o horário de verão, ok? Então esse é o ambiente de sistema. Depois eu tenho configurações de alertas, tá? Então isso também é uma configuração técnica, tá bom? Então eu consigo ativar, eu tenho um módulo no MD Acesso que chama notificador. Ele fica notificando por e-mail, né, para a gente se o sistema teve falha, se não teve falha, tá bom? Mas isso também é uma configuração mais técnica, ok? Então, depois eu tenho estrutura organizacional. E isso é muito importante, tá bom? Por quê? Porque é possível eu cadastrar várias estruturas organizacionais. Por exemplo, aqui eu tenho a empresa tal. É possível, dentro da empresa tal, criar as estruturas. Vamos simular que seja um prédio, tá? Um prédio comercial. Logo, cada sala eu tenho cada sala, né, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso dizer que esse aqui, ó, na empresa tal, chama condomínio. Eu vou colocar aqui, ó, opa, tá tudo errado aqui. Príncipe, né? Vamos ver o que está corrigindo aqui, o que está errado. Opa, faltou aqui. Vamos conferir aqui, ok. Eu vou colocar aqui, ó, Príncipe Charles. Eu não sei se está certo o nosso cliente, mas ok. Então, ó, só para vocês terem ideia, então aqui eu tenho Príncipe Charles. Dentro da Príncipe Charles, eu tenho um departamento, que eu posso colocar departamento 2, que chama Empresa X. Aí dentro ainda aqui, ó, eu tenho o código 3, é uma empresa, ou pode ser um departamento, chamado Empresa Y. Logo, né, eu tenho aqui empresa Y, logo eu vou criando as estruturas organizacionais. São muito importantes, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Porque depois, para relatório, é possível se criar. Aí o legal, é muito interessante, é isso. Dentro da empresa X, eu posso criar um departamento, né? Então, dentro da empresa X, eu tenho comercial, certo? Dentro da empresa X eu tenho o código, vamos colocar aqui o código 2, eu tenho financeiro, ó, e por aí vai. Então, a estrutura organizacional, ela é muito importante para isso, tá bom? Então, você faz uma estrutura e consegue organizar os passos, ok? Depois da estrutura, eu tenho personalização de mensagens de sistemas, tá? Isso também é muito interessante, porém, a gente pode pressionar assim, ó, acesso permitido. Então, acesso permitido, eu posso acessar o nome da pessoa, né? Então, em vez de nome da credencial, vai sair o nome, tá? Então, isso também é interessante, tá? Eu tenho mensagem de pessoa, ou seja, para cada pessoa eu posso criar uma mensagem, tá? Então, descrição, o tipo acesso liberado e clico salvar, ok? Depois eu tenho aqui, ó, tipo de autorização excepcional. Isso é muito interessante também. Por quê? Deixa eu colocar aqui, ó, tipo de autorização. Olha só o que eu vou dizer agora. Autorização excepcional é tudo aquilo, tá? É tudo aquilo, por exemplo, vamos supor que eu tenho um bloqueio. Logo, eu preciso, vamos supor que eu tenho um bloqueio de saída de um funcionário. Porém, quando ele for sair, ele precisa de uma autorização. Isso chama autorização excepcional. Então, eu posso dizer assim, o tipo de autorização foi ao médico ou doença, certo? Eu vou colocar isso. Depois a gente vai ver isso mais para frente. Lembra?
Então, ambiente sistema, tipo, né, de autorização excepcional. A gente vai ver isso mais para frente. Pode-se criar várias, tá, pessoal? Pode-se criar várias, não tem problema. Aqui eu tenho o usuário. Nossa, essa parte também é muito interessante e muito importante. É aqui que se cadastra os usuários, tá? Logo, eu tenho aquele admin que eu entrei, mas eu posso cadastrar aqui o José, a Maria, a Joana, todo mundo que adentrar o sistema. E depois que eu cadastrei ela aqui em cadastro de usuário, eu faço o perfil que ela vai poder acessar, certo? Então, se eu colocar aqui o usuário, por exemplo, aqui, ó, eu posso dizer o que o usuário vai conseguir acessar. Isso é muito interessante, mas é bom ver com calma, tá bom? Porque daí você vai ter uma visão clara do que eu estou dizendo, ok? Mas, quando a gente fala usuário, cadastro, perfil de sistema, aqui eu estou dizendo cadastro, e aqui eu estou dizendo perfil de sistema. Ou seja, se você dizer que o Jean pode estar cadastrado, mas não pode acessar a monitoração, basta você vir aqui no perfil de sistema, você fazer essa alteração aqui, ó, com o usuário, sendo administrador, é claro, né? E não conseguir, não permitir que a pessoa faça, né? A pessoa faça aqui o acesso à monitoração, ok? Então isso é muito importante também, ok? Então vamos para frente, que eu estou falando muito ok aqui hoje, pessoal, mas vamos seguir. Aqui eu tenho layout de exportação, ou seja, esse software consegue fazer exportação em arquivo de texto de algumas informações que você precisar. Então eu clico aqui e posso, por exemplo, criar um layout. Vamos supor que alguém pede para você funções, hora e minuto que a pessoa bateu para alimentar algum outro sistema. Então, por aqui a gente consegue fazer. Diga-se de passagem, pessoal, que isso aqui é muito importante mesmo, um de nossos técnicos credenciados fazer. Porque você não vai ter dúvida, né? Depois eu tenho exportação de REP. Esse software consegue fazer exportação para equipamento de ponto, tá? Ele consegue conectar com equipamento de ponto e logo você consegue exportar para equipamento de ponto também. E eu tenho aqui layout de exportação, também muito utilizado para exportar pessoas, tá? Mais uma vez, isso aqui também é muito interessante um dos nossos técnicos fazer. E aqui eu tenho propriamente dizendo a exportação de pessoas, né? Então eu posso fazer uma exportação geral aqui, né? Selecionando o layout que eu quero. São aqueles que eu criei aqui, ó, layout, certo? Então eu consigo fazer exportação, ok, pessoal? Então esse foi um ambiente de sistema. No próximo bloco, nós vamos acessar ambiente de acesso. Então a gente viu o ambiente físico, certo? Viu que é possível fazer, cadastrar os equipamentos, a credencial, que é muito importante, o tipo de credencial. A gente viu outra coisa importante, o envio de comando. Depois a gente viu ambiente de sistema, que configurando o sistema, a estrutura organizacional, né, vamos repetir, que é muito importante, né? A gente viu também sobre o usuário e cadastro de perfil de acesso, ok? Então agora a gente vai ver no próximo bloco ambiente de acesso, ok? Um grande abraço, fique por aí, até a próxima aula.